prezados alunos e alunas, a nossa aula de hoje será sobre procedimento sumário, né? Você que vai fazer concurso para TJ de todos os estados, cai esse tema procedimento, sobretudo procedimento sumário, tá certo? Então, este é o nosso tema da aula de hoje. Por exemplo, no final desta aula, você tem que saber o seguinte: quando você se deparar numa questão, quantas testemunhas poderão ser arroladas, indicadas pelo réu ou pelo Ministério Público em um crime de procedimento sumário? Você tem que saber 5 testemunhas, né? Qual é o prazo para a realização da audiência na instrução sumária? Tá certo? Quais os atos processuais da audiência? Será que a oitiva do réu é o primeiro ato ou é o último ato? Entendeu? Então, perguntas como estas, no final dessa aula, vocês terão condições plenamente de resolver. Tá certo? Então, vamos lá? Procedimento sumário. Antes de falarmos do procedimento sumário, você tem que entender o que é o procedimento. Veja bem, pessoal. O processo, ele é um instrumento que o Estado utiliza para prestar o serviço jurisdicional. O serviço que é processar alguém, seja para absolver ou seja para condenar. O Estado faz isso, o Poder Judiciário faz isso, através do instrumento chamado processo. A forma como anda esse processo, um mais rápido, outro mais lentos, um pode arrolar 8 testemunhas, outros podem arrolar 5 testemunhas, um poderá ocorrer a audiência em 60 dias, outro em 30 dias. A forma de tramitar esse processo é que se chama procedimento. Então, o procedimento, para você entender o processo, ele nada mais do que o instrumento utilizado pelo Estado. Ora, se o Marciano praticou um furto contra você, para o juiz me punir, ele tem que usar um instrumento. Que instrumento? No final, ele tem que dar uma sentença. Esta sentença está dentro de um livro, né? Vamos dizer assim, de um instrumento chamado processo. Esse processo, ele tem um encadeamento. Ele nasce, ele tramita e ele finda. Esse encadeamento, esta sequência de atos processuais é o procedimento. O procedimento é a forma de caminhar, porque a sequência dos atos, o conjunto dos atos, forma o processo. Tá certo? Então, o procedimento, na verdade, nada mais do que o caminho que o Estado toma, né? Imagina você, a sua casa, tem uma rua para chegar até a sua casa. A sua casa é o destino. Esta rua é como se fosse o procedimento. Às vezes você pega uma rua mais longa, uma rua mais curta, tá certo? O procedimento, então, é o caminho que o Estado utiliza para chegar a um provimento final, a uma sentença final. É mais ou menos assim. Então, veja bem, pessoal. A depender do crime, existem vários procedimentos. Hoje nós estudaremos o procedimento sumário, que cai para você do TJ, o pessoal que está com o curso de TJ de São Paulo aberto, por exemplo, cai procedimento sumário. Eu faço um apanhado geral para você dos procedimentos. Então, olha só. O procedimento, tá certo? Ele será comum ou ele será especial. Procedimento comum ou procedimento especial, tá certo? O procedimento comum, essa forma de tramitar o processo, o procedimento comum divide-se em 3. Procedimento comum divide-se em 3. Procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, esse aqui nós estamos estudando, procedimento comum sumário, e procedimento sumaríssimo, comum sumaríssimo. Olha aqui, pessoal. Procedimento ordinário ou procedimento comum ordinário ocorre quando ou se aplica para os crimes
com pena privativa de liberdade igual ou superior a 4 anos. Sim, então esse aqui, ó, é quando o crime tiver pena igual ou maior que 4 anos. Seja reclusão ou detenção. Seja reclusão ou detenção. Nós não estudaremos o procedimento ordinário hoje, mas você já tem condições de saber. Você pegou uma questão de procedimento sumário, certamente vai ter uma alternativa envolvendo o procedimento ordinário. O procedimento ordinário é aquele destinado aos crimes com pena igual ou superior a 4 anos. Pena máxima igual ou superior a 4 anos. Vou te dar um exemplo. O furto lá do 155, a pena dele vai de 1 a 4 anos. Pena igual a 4, igual a 4, é ordinário, o procedimento é ordinário. O roubo, o 157, né, a pena vai de 4 a 10. Opa, maior que 4. Leva sempre em consideração a pena máxima para definir o procedimento. Numa prova pode questionar você, procedimento ordinário é aquele cuja pena mínima seja superior a 4 anos. Não, é pena máxima, tá certo? Pena máxima superior a 4 anos, igual ou superior a 4 anos. Claro que o roubo, então, por ter pena máxima de 10 anos, o roubo na forma simples, maior que 4, é um procedimento ordinário, tá certo? Tá? Então, procedimento ordinário é aquele destinado para processar alguém que pratica um crime com pena de 4 anos para cima. Eu pratiquei um furto. Qual o procedimento que eu vou seguir? Procedimento ordinário. Você praticou, por exemplo, um roubo. Qual procedimento você vai seguir? Ordinário. Tá certo? Muito bem. Por exemplo, e o que isso aí tem a ver, Marciano? O que tem a ver é que o CPP fala o seguinte, que no procedimento ordinário, por ser destinado àqueles crimes que têm a pena maior, né, ele é mais longo, é mais demorado. Pode ouvir até 8 testemunhas para cada lado, ou seja, para o lado da acusação 8, para o lado da defesa 8, entendeu? O prazo para ter audiência entre um ato, que é a absolvição sumária, a rejeição da absolvição sumária, e a instrução 60 dias, existem outras características do procedimento ordinário que para nós não interessa agora. Para você interessa, neste momento, é só para diferenciar o que é procedimento ordinário, o que é sumário e o que é sumaríssimo. Logo nessa introdução da nossa aula. Já o procedimento sumário, tá, é aquele destinado a processar o sujeito quando o crime tiver pena, uma pena, vamos colocar aqui, tá? A pena do crime é maior que 2 e menor que 4. Então, pena entre 2 e 4, porque se for igual a 4 ou maior que 4, é ordinário. Então, menor que 4 anos é sumário, mas tem que ser maior que 2. Por quê? Porque o sumaríssimo, aí você já sabe, crime de menor potencial ofensivo, muito bem, destina-se a processar os crimes com pena máxima até 2. Pena até 2 anos. Opa, então junta tudo isso aqui, faz uma salada de tudo, depois tentamos aqui separar. Muito bem. Se o sumaríssimo é destinado aos crimes com pena máxima até 2 anos, o sumário menor que 4 anos, se você junta esse com esse, vai ficar. Então, aqui tem que ser maior que 2 e menor que 4. Aí é sumário. Por exemplo, uma associação criminosa, antiga formação de quadrilha, a pena vai de 1 a 3. Opa, está menor que 4. É um procedimento sumário. Tá certo? Não quero nem saber da pena mínima, sempre a pena máxima. É um procedimento sumário. Por que procedimento sumário? Porque a pena máxima é menor que 4 anos.
Ah, mas e o furto, Marciano? O furto vai de 1 a 4. 1 a 4, ó, não é menor que 4 aqui, é 4 anos, a pena máxima. Então, aí, nesse caso, é procedimento ordinário. Tem que ser menor que 4. Opa, por isso que a quadrilha é um procedimento sumário. Então, procedimento sumário, que é a nossa aula de hoje, diferencia do procedimento ordinário no que tange ao quantum da pena. Um crime com pena máxima de 4 anos para cima é ordinário. Se a pena for menor que 4 anos, é sumário, desde que seja maior que 2. Pena máxima. É o caso que eu falei da quadrilha. E o sumaríssimo? O sumaríssimo destina-se aos crimes de menor potencial ofensivo, aos crimes que têm pena até 2 anos. Por exemplo, uma calúnia. A calúnia, salvo o melhor juízo, a pena é de 6 meses a 2 anos. Aí, ó, a 2 anos até 2 anos. Não é superior. Aí pergunta para você se a calúnia é ordinário, sumário, sumaríssimo. Sumaríssimo, tá certo? Por quê? Porque o crime é de menor potencial ofensivo, porque o crime não passa de 2 anos. Ameaça, artigo 147 do Código Penal. A calúnia está no 138 do Código Penal. Ameaça, 147 do Código Penal. A pena vai de 1 mês a 6 meses. 6 meses, menor que 2 anos. E se for menor que até 2 anos, de 2 anos para baixo, é menor potencial ofensivo, é sumaríssimo. Aqui, porque tem a pena máxima de 6 meses, cai no sumaríssimo. Se fosse 3 anos, seria sumário. Se fosse 4, 5, 6, 10, ordinário, e assim sucessivamente. Entendemos isso? Então, procedimento comum divide-se em 3. Ordinário, sumário e sumaríssimo. A diferença de um e de outro é no que tange a pena. Do sumário de 4 anos para cima, pena máxima, ordinário de 4 anos para cima, o sumário menos que 4, mas maior que 2, e o sumaríssimo, pena máxima até 2 anos, Lei 9.099 cuida deste procedimento. O procedimento, então, será comum ou especial? O comum divide-se em ordinário, sumário e sumaríssimo. O procedimento especial é aquele que tem um tratamento só para ele. Por isso é que é especial. Ah, muito bem, Marcelo, grande explicação. Ok, muito bem, é especial. Isso, tem um tratamento só para ele. Quer dizer o seguinte, ele vai ter um capítulo do CPP próprio ou uma lei especial. Por exemplo, tá? Vou só apagar aqui para aproveitar. Por exemplo, é especial o procedimento do júri. Sim, porque os dispositivos do artigo 406 a 497 do CPP os artigos aplicam-se aos crimes dolosos contra a vida. É um procedimento do júri, é um procedimento especial. O procedimento destinado a processar o servidor público, ou seja, os crimes funcionais, é um procedimento especial, lá do artigo 513 para frente do CPP. O procedimento para processar alguém que pratica um crime de droga, lá da 11.346, é procedimento especial. Por quê? Aquelas regras do artigo 48 para frente da lei de drogas aplicam-se especialmente a quem praticar um crime descrito na lei de drogas. Agora, eu pratiquei, por exemplo, uma formação de quadrilha. Não vou seguir rito do júri, procedimento envolvendo servidor público, não, e droga. Eu vou entrar num desses aqui, a depender da pena. Qual que é a pena da quadrilha? Pena máxima 3 anos. É sumário. Ah, não, e eu caí num furto simples, num furto qualificado. Opa, furto qualificado, a pena é de 2 a 8. Não é júri, não tem nada a ver com servidor público, é crime funcional, porque não é crime contra a administração pública, e não é de droga. 2 a 8 entra aqui.
no ordinário. Opa, eu pratiquei uma ameaça, que a pena é de 6 meses, o máximo, entra no sumaríssimo. Então, aqui, nesta parte introdutória, aqui você já mata a questão. Porque, às vezes, o examinador quer só diferenciar quais as espécies de procedimento comum, você sabe, 3. Ordinário, sumário e sumaríssimo. E aí ele coloca assim, ó, o procedimento especial divide-se em ordinário, sumário e sumaríssimo. Quem falou? Procedimento especial não tem nada a ver com ordinário, sumário e sumaríssimo. Procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo faz parte do comum. O procedimento especial é júri, crimes funcionais, ou seja, aqueles praticados por servidor público no exercício da profissão, lei de drogas, tá certo? Os crimes contra a propriedade material, e aí, imaterial e por diante, ok? Muito bem. Pronto, feito isso, já podemos iniciar a nossa aula especificamente de acordo com o seu edital, que é exatamente, quer saber sobre procedimento sumário. Eu já sei, né, professor, que procedimento sumário é aquele destinado aos crimes com pena menor que 4 anos e maior que 2. Muito bem, parabéns para você, olha aqui, ó. Procedimento sumário, então, iniciando o nosso tema. Conceito é aplicabilidade. É o rito destinado, é o caminho, é aquela rua que vai chegar até a sua casa. A sua casa é a sentença, por exemplo, então tem que chegar na sua casa. É o rito destinado aos crimes com pena privativa de liberdade superior a 2 anos e inferior a 4. Isso mesmo. Tá certo? Tem que ser maior que 2 e menor que 4. Por isso que eu falei a quadrilha. Qual que é a pena da quadrilha? Vai de 1 a 3. Está aí, está entre 2 e 4. Isto é sumário. Tá certo? Tá? Então, nós falamos aqui do conceito e a aplicabilidade. Destina-se com pena máxima superior a 2 e menor que 4. Tranquilo? E isso você já vê lá no 394 do CPP. Aqui a gente vai explica o conceito para você e já mostra o artigo para você já ir fixando, tá? Artigo 394 diz o seguinte, ó, o procedimento será comum ou especial? Aquilo que eu fiz para você, ó. Aí o 394 já vem e fala assim, ó, o procedimento será comum ou especial. Agora você já consegue fazer rapidinho comigo. O procedimento comum se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Está aí, ó. Entendeu? Olha o que diz o 394. Simplesmente vai refletir o que este quadro, esse mapa mental que eu fiz aqui. Olha aqui, ó. Procedimento será comum ou especial? Comum ou especial? O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Destaquei o sumário porque este é o objeto do nosso estudo, mas eu tenho que fazer sempre uma ponte com os demais. O procedimento comum se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Eu aposto com você que sua prova, se for questionar procedimento, vai querer saber de você, candidato, se você sabe quais as 3 espécies de procedimento comum. Ordinário, sumário e sumaríssimo. Ordinário mais alto, do meio sumário, o mais baixo é o sumaríssimo. A pena mais alta é por sumário, a pena mais alta é por ordinário, a pena intermediária é por sumário e a pena mais branda é para o sumaríssimo. 4 para cima, ordinário, até 4, menor que 4, maior que 2, sumário, e até 2 anos, sumaríssimo. Por quê? Está aqui, ó. O ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima, pena máxima, combinada, for igual ou superior a 4 anos, de pena privativa de liberdade, igual ou superior a 4 anos. Olha essa palavra aqui, pessoal, ó. Combinada. Combinada. Se eu fosse examinador, numa prova de procedimento, eu ia colocar na letra A assim, ó. Sobre o procedimento, indica a alternativa correta. Letra A. Procedimento ordinário é aquele que tem por objeto crime cuja sanção máxima
aplicada for igual ou superior a 4 anos. Entendeu? Pessoal, não é isso que está na lei. Não é aplicada, é cominada. Cominada é diferente de aplicada. E qual a diferença, professor? E qual a diferença? A diferença, pessoal, vamos voltar aqui para aproveitar esse aqui, ó. Cominar e aplicar. Cominar e aplicar. Pessoal, cominar é quando o legislador, então é a lei que criou o crime, ela, dentre o mínimo e o máximo, prevê uma pena. Isto é cominar, é previsão legal. É o legislador quem comina a pena, porque cominar pena nada mais é do que a criação no mínimo e no máximo. Pega, por exemplo, o homicídio, na forma simples, mínimo 6, máximo 20. O legislador, quem fez o Código Penal, ele não aplica a pena, porque quem aplica a pena é o juiz, é você, entendeu? Quem aplica a pena é o juiz. E vai aplicar uma pena dentre o mínimo e a máxima. Ora, quem cria a pena é o legislador. Cominar, então, é a mesma coisa de prever, de previsão. Previsão no quê? Na lei. Ah, professor, por isso que está escrito assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal, porque é a lei que comina a pena. A lei não aplica a pena, porque aplicar a pena, quem faz é o juiz, muito bem, guri, numa sentença. Opa, saiu a sentença. Aí você pega lá assim, ó, a sentença aplicou 15 anos de reclusão. Muito bem. É errado numa dissertativa você colocar, o juiz cominou na sua sentença, opa, juiz agora virou legislador, juiz agora está criando pena, ele não cria. Dentre o mínimo e a máxima que o legislador criou, que o legislador cominou, vem o juiz e aplica. Resumindo, pessoal, cominar é a previsão legal de determinada pena. Aplicar nada mais é do que o juiz, dentre o mínimo e a máxima cominada, fixar um quanto? Furto. Qual que é a pena cominada? De 1 a 4. E o juiz sentenciou o sujeito em 2 anos. 2 anos o juiz aplicou. Aí você volta lá então, no artigo 394, que diz o seguinte, lá ele define o procedimento ordinário, e apontei para você a pegadinha. Procedimento ordinário, quando tiver por objeto, crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 anos, de pena privativa de liberdade. Perfeito, pessoal? Outra pegadinha. Se você pegar numa prova assim, ó, o procedimento ordinário é aquele destinado aos crimes com pena máxima cominada de 4 anos de reclusão, vírgula, apenas 4 ou superior a 4 anos de reclusão. Falso. Porque não interessa se a pena seja de reclusão ou detenção. Será ordinário se for de 4 anos para cima. Não interessa se é reclusão ou detenção. Na sua prova vai fazer essa confusão para definir procedimento ordinário, sumário, essas coisas, em reclusão ou detenção. Esqueça. Tem 4 anos para cima, será ordinário, a menos que tenha uma previsão na lei especial, um procedimento especial, por exemplo, a droga, porque você também não pode colocar assim, todo crime, Marcelo, eu vou fazer assim, Marcelo, sabe o que eu vou fazer? Todo crime que tiver pena de 4 anos para cima, eu vou dizer que é ordinário. Eu vou dizer para você, nem sempre. Porque se for procedimento especial, por exemplo, a droga. A droga vai de 5 a 15. 15 anos, superior a 4 anos. E não é ordinário. Por que não é ordinário? Porque tem um procedimento especial. Muito bem. Então fica assim, pessoal, ó. Será procedimento ordinário os crimes com pena máxima superior
a 4 anos, vírgula, de 4 ou superior a 4 anos, vírgula, salvo se existir procedimento especial. Pega o homicídio. Homicídio, pena mínima, pena máxima do homicídio simples, 20 anos. Está no artigo 121. Se for qualificado, 30 anos. É superior a 4 e não é ordinário, porque é especial. Por que é especial? Porque tem tratamento diferenciado, tem capítulo diferenciado, tem título diferenciado lá no Código de Processo Penal. Ok? Falamos então o que é procedimento ordinário. Sumário, que é o nosso estudo, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada, se trocar a palavra aplicada, você vai dizer aqui, examinador. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, não interessa se é reclusão ou detenção. Muito bem. Ué, Marcelo, não falou que é maior que 2, só falou que é inferior a 4, é verdade. Mas quando você lê o inciso 3º, aí você fecha a interpretação no sentido de que é maior que 2 e menor que 4. Sumaríssimo, para os crimes, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. E o que é uma infração penal de menor potencial ofensivo? Aqueles crimes cuja pena máxima não passa de 2 anos. Opa, então isso aqui fica até 2, isso aqui fica maior que 2 e menor que 4. Apesar de que aqui só fala inferior a 4. Mas se você juntar esse dispositivo com este, se até 2 é sumaríssimo, para ser sumário tem que ser maior que 2 e menor que 4. Porque se for igual a 4 para cima, já cai no ordinário. Portanto, senhores, está aqui o dispositivo do Código de Processo Penal, que versa sobre essa classificação do procedimento comum. Atos processuais. Muito bem. Já sei, então, diferenciar procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo. Procedimento ordinário, procedimento sumário é menor que 4 e maior que 2, procedimento sumaríssimo até 2 anos, sempre pena máxima, cominada e não aplicada. Se aparecer aplicada, você coloca falso, não interessa se o resto esteja tudo correto. Muito bem. No procedimento sumário, tá certo? Existe uma sequência de atos depois do inquérito policial até sentença, extremamente importante para você, tá?